O milionário passou mal no aeroporto e caiu diante de todos. As pessoas olharam, mas ninguém se aproximou. Enquanto o caos tomava conta do saguão, uma mãe solteira, com sua filha ao lado, foi a única que correu até ele. Sem saber quem ele era, ajoelhou-se no chão e tentou ajudá-lo. Alguns apenas observavam, outros gravavam, mas esse gesto genuíno mudou tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A mala azul estava mais pesada do que Bettina se lembrava. Ou talvez fosse apenas o cansaço acumulado de 5 anos tentando fazer São Paulo parecer um lar. Ela ajustou a alça no ombro e olhou para Clarice, que caminhava ao seu lado com os olhos arregalados, fascinada pelas luzes do aeroporto de Congonhas. A menina segurava firme o ursinho de pelúcia desbotado, aquele que tinha sobrevivido a 3 mudanças de apartamento, 2 demissões e incontáveis noites em que Bettina precisou escolher entre pagar a luz ou comprar fraldas. Clarice apontou para a janela de vidro que dava para a pista e disse que tinha um avião grandão ali. Bettina sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Estava voltando. Voltando para Caruaru, para a casa da mãe, para o Nordeste que tinha deixado com tantos sonhos na bagagem. A ironia não passava despercebida. Estava levando de volta apenas uma mala azul surrada, uma filha de 4 anos e uma promessa silenciosa de nunca mais acreditar que alguém ficaria. O saguão fervilhava. Executivos apressados, famílias arrastando malas, turistas perdidos olhando para os painéis eletrônicos. Bettina segurou a mão de Clarice com mais força. Faltavam 40 minutos para o embarque, tempo suficiente para tomar um café fraco e caro, talvez comprar um pão de queijo para a menina. Foi quando ouviu o baque. Não foi um som alto, mas foi definitivo. O tipo de som que interrompe conversas, que faz cabeças virarem. Bettina olhou para trás e viu um homem no chão. Terno cinza impecável, sapatos de couro reluzentes, maleta de executivo caída ao lado. Ele estava de bruços, imóvel, no meio do corredor movimentado. As pessoas pararam. Formou-se um círculo irregular ao redor dele. Bettina esperou que alguém se aproximasse, que alguém ajoelhasse, que alguém gritasse por ajuda, mas ninguém fez nada. Em vez disso, os celulares começaram a aparecer. 1, 2, 5, 10. Telas iluminadas apontadas para o homem caído. Alguns já gravavam, outros tiravam fotos. Uma mulher sussurrou para a amiga se seria alguém famoso. Um rapaz disse rindo nervoso para postar no Instagram antes que alguém roubasse a cena. Bettina sentiu o estômago revirar. Clarice puxou sua mão e perguntou se o moço tinha caído, se ele estava dormindo. Bettina não respondeu. Largou a mala no chão, segurou Clarice pela mão e começou a andar em direção ao homem. Seus passos ecoavam no silêncio tenso que se formara. As pessoas se afastaram levemente, abrindo caminho, mas ninguém guardou o celular. Ela se ajoelhou ao lado dele. O rosto do homem estava virado para o lado, pálido, suor escorrendo pela testa. Ele não estava inconsciente, mas seus olhos estavam semicerrados, a respiração curta e irregular. Bettina colocou 2 dedos no pulso dele. Batimentos acelerados, mas presentes. Chamou o homem, perguntou se ele a ouvia. Ele gemeu algo ininteligível. Os olhos dele se abriram por um segundo, desfocados, procurando algo que não encontravam. Bettina gritou para a multidão, pediu que alguém chamasse a ambulância do aeroporto. Ninguém se mexeu. Continuaram gravando. Ela insistiu, a voz agora mais alta, mais firme. Uma funcionária do aeroporto finalmente apareceu, falando no rádio. Bettina voltou sua atenção para o homem. Afrouxou o nó da gravata dele, abriu o primeiro botão da camisa. Ele tentou falar, mas as palavras saíam embaralhadas. Bettina disse suavemente para ele ficar quieto, não tentar falar, que a ajuda já vinha. Colocou a mão no ombro dele com firmeza, tentando transmitir alguma segurança. Clarice estava parada a poucos passos de distância, abraçada ao ursinho, os olhos grandes fixos na mãe. Bettina fez um gesto para que ela ficasse onde estava.
O homem no chão fechou os olhos novamente. Bettina notou detalhes que antes haviam passado despercebidos. O relógio caro no pulso, o corte impecável do terno, as mãos que nunca tinham visto trabalho braçal. Mas também viu as olheiras profundas, a palidez excessiva, a exaustão estampada em cada linha do rosto dele. Murmurou mais para si mesma do que para ele, que ele estava se matando de trabalhar. Os olhos dele se abriram de novo, dessa vez focando nela. Por um instante, Bettina viu algo que a pegou desprevenida. Reconhecimento. Não dela, especificamente, mas do gesto. Como se fazia tempo demais que alguém olhava para ele como um ser humano e não como uma oportunidade de vídeo viral. Ele sussurrou, obrigado, com a voz rouca. Bettina repetiu para ele não falar, ficar quieto, mas dessa vez com um meio sorriso. A equipe médica do aeroporto chegou com uma maca e equipamentos. Bettina se afastou, levantando-se rapidamente. Um dos paramédicos fez perguntas rápidas enquanto verificavam os sinais vitais do homem. Ela respondeu o que sabia. Tinha desmaiado, estava suando muito, a respiração estava irregular. O paramédico perguntou se ela era parente dele. Bettina disse que não, que estava apenas passando. O homem nos braços da equipe médica virou a cabeça na direção dela, os olhos ainda confusos, mas fixos. Bettina pegou Clarice pela mão e começou a se afastar. A multidão já estava se dispersando, decepcionada por não ter um final mais dramático para postar nas redes. Clarice disse que a mamãe tinha sido uma super-heroína. Bettina respondeu que não, que tinha apenas feito o que qualquer pessoa deveria ter feito. Mas quando olhou para trás, para o círculo vazio onde o homem havia caído, Bettina sabia que não era verdade. Qualquer pessoa não teria feito. Ela foi a única. Seguiram para o portão de embarque. Clarice tagarelava sobre o avião, sobre a vovó que ia ver em Caruaru, sobre o ursinho que também ia conhecer a casa nova. Bettina ouvia com metade da atenção. A outra metade ainda estava lá, ajoelhada no chão frio do aeroporto, olhando para o rosto pálido de um homem que ela nunca mais veria. Havia algo naquele momento que a incomodava. Não era pena. Não era compaixão vazia. Era reconhecimento. Ela tinha visto nele algo familiar. O peso de carregar tudo sozinho. As marcas de quem não parava, porque parar significava desmoronar. Bettina conhecia bem esse lugar. Tinha morado nele por 5 anos. O voo foi chamado. Elas embarcaram. Clarice ficou encantada com a janela, com as nuvens, com tudo. Bettina fechou os olhos e tentou não pensar no homem do aeroporto. Tentou focar no que vinha pela frente. Recomeçar em Caruaru, aceitar a ajuda da mãe, encontrar um emprego na cidade pequena, criar Clarice longe do caos de São Paulo. Mas a imagem persistia. Os olhos dele se abrindo. O sussurro rouco de obrigado. A sensação estranha de que aquele encontro, tão breve e acidental, significava algo que ela ainda não conseguia nomear. Luan Quaresma acordou em uma sala branca e pequena. Levou alguns segundos para processar onde estava. Enfermaria do aeroporto. Havia um monitor de batimentos cardíacos ao lado, uma enfermeira ajustando algo no suporte de soro. Ele tentou se sentar, mas a tontura voltou. A enfermeira disse para ir devagar, que ele tinha tido um colapso, pressão nas alturas, exaustão extrema, e perguntou quando foi a última vez que ele tinha dormido mais de 4 horas. Luan não respondeu. Não conseguia lembrar. A enfermeira disse que ia chamar o médico e saiu da sala. Ele fechou os olhos. Fragmentos da memória voltavam aos poucos. A reunião em São Paulo, o voo cancelado, a ligação tensa com o sócio, a dor de cabeça que começou no táxi e explodiu no aeroporto. E depois, uma voz. Uma mulher, mãos firmes afrouxando sua gravata. Um rosto que ele não conseguia lembrar direito, mas que carregava algo raro, preocupação genuína. Tinha sido a única pessoa que se aproximou. Disso ele se lembrava. O médico entrou, um homem na casa dos 50, com óculos de grau e expressão séria.
Disse que ia ser direto, que o corpo de Luan estava pedindo socorro, pressão arterial altíssima, sinais de estresse crônico, desidratação e que se continuasse naquele ritmo, o próximo colapso poderia ser fatal. Luan ouviu, mas não absorveu. Já tinha ouvido versões dessa conversa antes, no check-up do ano passado. No anterior também, sempre prometia desacelerar, nunca cumpria. O médico disse que ia liberá-lo, mas com a condição de que procurasse um cardiologista essa semana, sem negociação. Luan concordou, sabendo que não ia. 2 horas depois, ele estava no táxi de volta para o hotel. Perdeu o voo. Teria que remarcar. Mais ligações, mais reuniões adiadas, mais problemas. Pegou o celular, mas antes de abrir os e-mails, parou. A tela inicial mostrava 3 notificações de redes sociais. Curiosidade mórbida o fez abrir. O vídeo estava lá. Alguém tinha gravado. Empresário desmaia em aeroporto e vira meme. Quase 50.000 visualizações. Comentários cruéis, piadas sobre workaholic, especulações sobre drogas. Luan fechou o aplicativo com força, mas antes de bloquear o celular, uma imagem passou rápida no vídeo. Uma mulher de joelhos ao lado dele. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, camiseta branca, expressão concentrada. E ao fundo, uma menina pequena segurando um ursinho. Ele ampliou a imagem. O rosto dela estava borrado, mas dava para ver o gesto. A mão no ombro dele, a boca se movendo, claramente falando com ele. Luan trancou o celular e olhou pela janela do táxi. São Paulo passava em um borrão de concreto e trânsito. Ele não sabia o nome dela, não sabia de onde ela era, mas sabia uma coisa. Ela tinha sido a única luz em um corredor cheio de sombras. E por algum motivo que ele não conseguia explicar, isso importava. O avião pousou em Recife no final da tarde. Bettina acordou Clarice, que tinha dormido a maior parte do voo com a cabeça apoiada em seu colo. A menina esfregou os olhos e perguntou se já tinham chegado na casa da vovó. Bettina explicou que ainda faltava a viagem de ônibus até Caruaru, mais ou menos 2 horas. Clarice fez biquinho, mas não reclamou. Já estava acostumada com trajetos longos, esperas em terminais, malas sendo arrastadas de um lugar para outro. Bettina odiava que a filha tivesse aprendido isso tão cedo. Pegaram a bagagem e seguiram para o terminal rodoviário. O calor de Pernambuco era diferente, seco, envolvente, familiar. Bettina inspirou fundo, estava em casa, ou pelo menos estava mais perto do que poderia chamar de casa do que estivera nos últimos 5 anos. O ônibus para Caruaru saía em 1 hora. Elas compraram água, um salgado para dividir e sentaram em um banco de plástico desgastado. Clarice brincava com o ursinho, inventando histórias em voz baixa. Bettina olhava para o movimento do terminal e tentava não pensar no apartamento vazio que tinham deixado em São Paulo. Não havia nada lá, nenhum móvel que valesse a pena levar, nenhuma lembrança que quisesse guardar. Tinha vendido quase tudo. O dinheiro mal deu para pagar as passagens e quitar as últimas contas. Recomeçar do zero não era novidade, mas dessa vez, pelo menos, não estaria sozinha. Sua mãe a esperava. E por mais que o orgulho doesse, Bettina sabia que precisava daquele porto seguro, nem que fosse apenas por um tempo, até se reerguer. O ônibus finalmente partiu. Clarice colou o rosto na janela, observando a paisagem mudar. A cidade grande foi dando lugar a estradas cercadas de verde, cidades menores, placas indicando nomes que Bettina reconhecia da infância. Ela fechou os olhos e deixou a memória vagar. Lembrou de quando saiu de Caruaru pela primeira vez, com 19 anos, cheia de planos. Ia estudar em São Paulo, fazer faculdade de enfermagem, construir uma vida diferente. Conheceu Rodrigo no 2º ano. Ele parecia tudo o que ela queria. Ambicioso, charmoso, cheio de promessas. Quando descobriu a gravidez, Bettina achou que iam enfrentar juntos. Ele desapareceu em 3 semanas, bloqueou o número dela, mudou de apartamento, sumiu como se nunca tivesse existido.
Betina trancou a faculdade no 5º mês de gestação. Trabalhou como atendente de farmácia, depois como caixa de mercado, depois como faxineira em consultórios. Clarice nasceu em um hospital público, pequena e perfeita, e Betina jurou que faria tudo valer a pena. Mas São Paulo cobrava caro. Aluguel, creche, comida, remédios, nunca sobrava nada. E quando Clarice completou 3 anos, Betina olhou para a vida que estavam levando e percebeu. Não estava dando conta, não sozinha, não daquele jeito. Foi quando ligou para a mãe. A conversa foi difícil. Dona Marluce não disse "eu avisei", mas Betina ouviu mesmo assim no silêncio entre as palavras. A mãe apenas disse: "Venha para casa, filha. Tem espaço aqui, tem comida na mesa. Clarice precisa de quintal, de ar puro, de família. E você precisa respirar." Betina a aceitou. Não porque queria, mas porque precisava. A estrada seguia em linha reta, cortando o agreste pernambucano. Clarice agora apontava para as vacas, para os coqueiros, para tudo que era diferente do concreto cinza de São Paulo. Betina sorriu. Pelo menos a menina estava feliz. Isso já era alguma coisa. O ônibus parou em Gravatá para embarque de passageiros. Uma senhora entrou carregando sacolas de feira. Um homem com chapéu de palha sentou 2 fileiras à frente. Cheiro de goiaba e bolo de milho entrou junto com eles. Betina sentiu uma pontada de nostalgia. Quanto tempo fazia que não comia um bolo de milho de verdade? Em São Paulo, as coisas nunca tinham o mesmo gosto. Sempre faltava algo. Talvez fosse o forno a lenha. Talvez fosse o tempo. Talvez fosse apenas a distância de casa. Clarice perguntou se a vovó ia fazer bolo. Betina respondeu que com certeza ia. E cocada também. E tudo mais que a menina quisesse. Clarice sorriu satisfeita e voltou a olhar pela janela. Betina respirou fundo. Estava quase lá. Luan Quaresma passou os 3 dias seguintes tentando voltar à rotina. Remarcar reuniões, responder e-mails acumulados, resolver problemas que tinham surgido na ausência dele. Mas algo estava diferente. Ele percebia nos intervalos, nos momentos em que a mente vagava entre uma tarefa e outra. A imagem da mulher no aeroporto voltava, não de forma intrusiva, mas persistente, como uma música que toca baixinho ao fundo e você só percebe quando presta atenção. Ele tentou ignorar, tentou racionalizar. Foi apenas um episódio isolado. Ela fez o que qualquer pessoa decente faria. Não significava nada. Mas a lógica não colava, porque não tinha sido qualquer pessoa. Tinha sido ela, e só ela. Luan fechou o laptop e olhou pela janela do escritório. São Paulo se estendia lá fora, imensa e indiferente. Ele tinha construído tudo sozinho. Saiu de Belo Horizonte aos 22 anos com uma mala e uma ideia. 10 anos depois, tinha patrimônio de 8 dígitos, apartamento em Jardins, carro importado, agenda lotada. Sucesso! Era isso que chamavam de sucesso. Então por que parecia tão vazio? A pergunta não era nova. Já tinha aparecido antes, em noites de insônia, em finais de semana solitários, em jantares de negócios onde ele fingia interesse em conversas vazias, mas sempre conseguia empurrar para debaixo do tapete. Trabalho era a resposta. Mais trabalho, mais projetos, mais metas. Funcionava. Até aquele dia no aeroporto. O celular tocou. Era Marcelo, o sócio. Luan atendeu e ouviu o resumo de sempre. Cliente insatisfeito, prazo apertado, necessidade de viagem para o Rio na semana seguinte. Luan concordou com tudo, desligou e ficou olhando para a tela preta do telefone. Abriu as redes sociais sem pensar muito. O vídeo do aeroporto já tinha saído do ar, removido por denúncias. Mas ainda circulavam capturas de tela, memes, comentários soltos. Luan rolou a timeline sem interesse real, até parar em uma imagem. Era a mulher, ou melhor, um recorte borrado dela. Alguém tinha feito print do vídeo original e postado com a legenda: "Enquanto todo mundo filmava, ela foi a única que ajudou." Fé na humanidade restaurada. Tinha milhares de curtidas, comentários elogiando a atitude dela, criticando a indiferença dos outros.
Luan ampliou a foto. Continuava borrada, impossível identificar, mas ele reconhecia a postura, a mão no ombro dele, o rosto inclinado, atento, e a menina ao fundo, pequena, segurando o ursinho. Filha dela, provavelmente. Luan ficou olhando para a imagem por mais tempo do que deveria. Tentou imaginar quem era aquela mulher, de onde vinha, para onde ia, por que tinha parado, por que tinha sido a única. Fechou o aplicativo, guardou o celular, voltou ao trabalho. Ou tentou, mas a imagem ficou. E com ela, uma pergunta que ele não conseguia responder. Quem era ela? Betina e Clarice chegaram em Caruaru quando o sol já estava se pondo. A rodoviária era pequena, movimentada, cheia de gente voltando do trabalho, vendedores ambulantes oferecendo cocada e bolo de rolo. Dona Marluce estava esperando do lado de fora, encostada em um poste, os olhos procurando na multidão. Quando viu Betina, o rosto se iluminou. Betina sentiu o peito apertar. Fazia 2 anos que não via a mãe pessoalmente. Videochamadas não eram a mesma coisa. Dona Marluce abriu os braços. Betina largou a mala e se deixou abraçar. Clarice correu e se enfiou no meio do abraço, gritando: "Vovó, vovó!" As 3 ficaram assim, paradas no meio da calçada, enquanto o movimento continuava ao redor. Quando se separaram, Dona Marluce segurou o rosto de Betina com as 2 mãos e disse que ela estava magra demais, que ia precisar comer direito dali para frente. Betina riu, limpando uma lágrima que insistia em cair. Pegaram um táxi. A casa ficava no bairro Maurício de Nassau, um lugar simples, ruas de paralelepípedo, casas coloridas, vizinhos que se conheciam pelo nome. O motorista perguntou se estavam voltando de viagem. Dona Marluce respondeu que a filha estava voltando para casa. O homem sorriu pelo retrovisor e disse que Caruaru sempre esperava os filhos de volta. Betina olhou pela janela. As ruas eram estreitas, arborizadas, cheias de vida. Crianças brincando na calçada, mulheres conversando nas portas, cheiro de comida caseira saindo das cozinhas. Era tão diferente de São Paulo, tão diferente e tão necessário. A casa de Dona Marluce era pintada de amarelo claro, com grade branca e um pequeno jardim na frente. Clarice desceu do carro correndo, encantada com tudo. Dona Marluce abriu o portão e elas entraram. O quintal tinha um pé de manga, galinhas ciscando, uma área coberta com rede pendurada. Clarice soltou um grito de alegria e correu para ver as galinhas de perto. Dona Marluce pegou a mala de Betina e entrou na casa. Betina a seguiu. A sala era pequena, mobília antiga, mas bem cuidada. Sofá de chenilha azul, estante com fotos de família, ventilador de teto girando devagar. Cheiro de café fresco e bolo assando. Dona Marluce tinha preparado o quarto das meninas, como chamava. Cama de casal para Betina, uma cama auxiliar para Clarice, cortina nova de flores, ventilador de teto funcionando. Betina colocou a mala no canto e sentou na cama. A colcha era a mesma de quando ela era adolescente, listras coloridas, desbotadas pelo tempo. Ela passou a mão no tecido e sentiu um nó na garganta. Dona Marluce sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio por um momento. Então, a mãe perguntou se Betina estava bem. Betina quis dizer que sim, que estava tudo certo, que ia dar tudo certo. Mas a voz falhou. Desabou. Chorou tudo que tinha segurado nos últimos meses, talvez nos últimos anos. Dona Marluce apenas segurou a mão dela e deixou que chorasse. Não disse nada, não precisava. Apenas ficou ali, firme, presente, como sempre estivera. Naquela noite, depois que Clarice dormiu exausta de tanto brincar no quintal, depois que Dona Marluce se recolheu para o quarto, Betina saiu para a varanda. A noite estava fresca, o céu cheio de estrelas que nunca apareciam em São Paulo. Ela sentou nos degraus de concreto e ficou olhando para cima. Pensou em tudo que tinha deixado para trás. Pensou em tudo que ainda precisava construir.
Pensou em Clarice dormindo tranquila, no sorriso da menina quando viu o quintal, na forma como ela chamou a avó de vovó com tanta naturalidade, como se nunca tivessem estado separadas. E, sem querer, pensou no homem do aeroporto. Será que ele estava bem? Será que tinha procurado ajuda? Será que lembrava dela? Ou tinha sido apenas mais um episódio apagado na correria da vida dele? Bettina balançou a cabeça. Bobagem. Ele nem sabia o nome dela. Provavelmente já tinha esquecido. Era melhor assim. Ela tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Recomeçar, criar Clarice, encontrar um emprego, reconstruir a vida tijolo por tijolo. Não havia espaço para pensar em estranhos que desmaiavam em aeroportos. Mas a imagem persistia. Os olhos dele se abrindo, o sussurro rouco de obrigado, a sensação estranha de conexão, breve e intensa, como um relâmpago que ilumina tudo por um segundo e depois desaparece, deixando apenas a memória da luz. Bettina suspirou, levantou e entrou em casa. Amanhã seria um novo dia, o primeiro de muitos, e ela estava pronta, ou pelo menos estava tentando estar. A primeira semana em Caruaru passou devagar. Bettina acordava cedo com o som das galinhas no quintal, com o cheiro de café coado que Dona Marluce fazia antes do sol nascer. Clarice se adaptou rápido demais, como só criança consegue. Já tinha feito amizade com a vizinha de 6 anos, já sabia os nomes de todas as galinhas, já chamava o quintal de seu reino. Bettina invejava a leveza da filha. Para ela, recomeçar era mais pesado. Tinha vergonha de encontrar conhecidos na rua, de responder perguntas sobre São Paulo, de admitir que tinha voltado porque não tinha dado certo. Mas Caruaru era pequena. Impossível se esconder. No mercadinho da esquina, encontrou Joana, colega de escola. No posto de saúde, esbarrou em Seu Tavares, vizinho antigo. Todos tinham a mesma reação, surpresa seguida de curiosidade mal disfarçada. Bettina sorria, respondia o básico, desviava do assunto. Estava de volta. Era só isso que precisavam saber. Dona Marluce percebia o desconforto da filha, mas não pressionava. Apenas colocava comida no prato, mantinha a casa arrumada, cuidava de Clarice quando Bettina precisava sair. E nas noites em que Bettina ficava quieta demais, sentada na varanda olhando para o nada, a mãe apenas sentava ao lado e ficava em silêncio também. Presença. Era o que Dona Marluce oferecia. E era exatamente o que Bettina precisava. No 7º dia, Bettina decidiu procurar emprego. Não podia ficar parada. Precisava contribuir, reconstruir alguma independência, mostrar para si mesma que ainda era capaz. Saiu cedo, deixou Clarice com a mãe e foi até o centro. Caruaru tinha mudado. Novas lojas, prédios que não existiam antes, ruas asfaltadas onde antes era terra batida. Mas a essência continuava a mesma. O calor seco, o movimento do comércio, o jeito das pessoas falarem. Bettina entrou em farmácias, mercados, lojas de roupa. Deixou currículos impressos em folhas simples. Atendente, caixa, balconista, qualquer coisa servia. As respostas eram sempre parecidas. Vamos guardar seu currículo. Se surgir algo, a gente liga. Bettina sabia o que isso significava, mas continuou. Entrou em uma clínica odontológica perto da praça. A recepcionista era uma moça jovem, simpática. Bettina perguntou se estavam precisando de alguém. A moça disse que não no momento, mas que o dentista sempre procurava gente responsável. Pediu para Bettina esperar. 5 minutos depois, um homem de jaleco branco apareceu. Dr. Renato, 50 e poucos anos, cabelo grisalho, olhar cansado, mas gentil. Ele olhou o currículo de Bettina rapidamente. Perguntou sobre a experiência dela. Bettina foi honesta. Trabalhou em farmácia, mercado, fez faxina em consultórios médicos em São Paulo. Não tinha formação específica, mas aprendia rápido e era dedicada. Dr. Renato ficou em silêncio por um momento. Então disse que a recepcionista atual estava saindo no final do mês. Se Bettina quisesse, poderia começar a aprender a rotina na semana seguinte. Seria meio período, salário mínimo,
mas com registro. Betina sentiu o peito desapertar. Aceitou na hora. Agradeceu 3 vezes. Dr. Renato sorriu e disse que confiava no instinto dele. E o instinto dele dizia que ela ia se sair bem. Betina saiu da clínica com um peso a menos nos ombros. Não era muito, mas era um começo. Ligou para a mãe, contou a novidade. Dona Marluce comemorou do outro lado da linha. Disse que sabia que as coisas iam se ajustar. Betina desligou e ficou parada na praça por um momento. Olhou ao redor. Crianças brincando, vendedores de picolé, idosos sentados nos bancos conversando sobre futebol. Vida simples, previsível, segura, tão diferente do caos de São Paulo. Ela inspirou fundo. Talvez fosse isso que precisava. Simplicidade, previsibilidade. Um lugar onde Clarice pudesse crescer sem medo, sem escassez, sem a sensação constante de estar à beira do precipício. Betina começou a caminhar de volta para casa. Passou pela feira livre, comprou uma cocada para Clarice, um maracujá para a mãe fazer suco. Cumprimentou gente que não lembrava o nome, mas que sorria como se fossem velhos conhecidos. E pela primeira vez em muito tempo, Betina sentiu algo parecido com esperança. Luan Quaresma estava em uma reunião quando percebeu que não tinha ouvido uma palavra do que o cliente falara nos últimos 5 minutos. O homem gesticulava, apontava para gráficos na tela, falava sobre índices de crescimento e projeções para o próximo trimestre. Luan olhava, mas não via. A cabeça estava em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. Aquilo estava ficando ridículo. Fazia 10 dias desde o aeroporto, e ele continuava pensando nela. Na mulher de camiseta branca e rabo de cavalo simples. Na mão dela, no ombro dele, no olhar atento, preocupado, genuíno. Luan nunca tinha sido assim. Nunca ficava preso em pensamentos sobre pessoas. Sempre seguia em frente, focava no próximo objetivo, no próximo negócio. Mas dessa vez era diferente. E ele não entendia por quê. Marcelo, o sócio, percebeu a distração. Depois que o cliente saiu, puxou Luan para o lado. Perguntou se estava tudo bem, se o colapso do aeroporto tinha deixado sequelas. Luan garantiu que estava tudo certo, apenas cansaço acumulado. Marcelo não pareceu convencido. Sugeriu que Luan tirasse uns dias de folga, fosse para algum lugar descansar. Luan descartou a ideia. Folga não era a solução. Nunca foi. Trabalho era o que mantinha tudo funcionando. Se parasse, o vazio voltava. E o vazio era insuportável. Naquela noite, Luan saiu do escritório mais tarde que o normal. O prédio estava quase vazio, apenas a equipe de limpeza e alguns seguranças. Ele pegou o carro no estacionamento subterrâneo e dirigiu para casa. O trânsito estava leve, raro para São Paulo. Luan ligou o rádio, mas desligou logo em seguida. Silêncio era melhor. Chegou no apartamento em Jardins, estacionou, subiu no elevador. O apartamento era grande. 3 quartos, sala ampla, cozinha que ele nunca usava, varanda com vista para a cidade. Tudo moderno, clean, impessoal. Parecia showroom de revista. Luan largou a pasta no sofá, afrouxou a gravata, foi até a cozinha. Abriu a geladeira. Tinha água, suco de caixinha, marmita congelada do restaurante japonês. Pegou a água, fechou a geladeira. Foi até a varanda. A cidade brilhava lá embaixo. Milhões de luzes, milhões de vidas acontecendo simultaneamente. Luan ficou olhando. Sentiu o peso do silêncio. Não era paz, era ausência. Ausência de vozes, de risadas, de presenças. Ele morava sozinho fazia 8 anos. Nunca incomodou. Até agora. Luan pegou o celular, abriu as redes sociais de novo. Procurou o post da mulher no aeroporto. Ainda estava lá, ainda milhares de curtidas. Ele leu os comentários. Pessoas elogiando a atitude dela, criticando os que filmaram, especulando quem ela era. Ninguém sabia. Ela continuava anônima. E Luan continuava sem respostas. Fechou o aplicativo. Ficou olhando para a tela preta do celular. Pensou em procurar. Realmente procurar.
Contratar alguém, usar contatos, descobrir quem era aquela mulher. Mas para quê? Para agradecer? Para conhecer? Para confirmar se a conexão que sentiu foi real ou apenas projeção de um momento vulnerável? Luan balançou a cabeça. Era loucura. Ela nem sabia que ele estava procurando. Provavelmente nem lembrava mais dele. Foi um gesto de humanidade básica, nada além disso. Mas a lógica não apagava a sensação. A sensação de que algo tinha mudado naquele dia. Que pela primeira vez em anos, alguém tinha olhado para ele sem querer nada em troca. Sem segundas intenções, sem interesse financeiro, sem cálculo, apenas alguém ajudando alguém. Simples assim. E essa simplicidade tinha abalado Luan de uma forma que ele não conseguia processar. Ele guardou o celular, entrou no apartamento, tomou banho, deitou na cama, olhou para o teto, pensou se conseguiria dormir. Provavelmente não. Nunca conseguia. Fechou os olhos mesmo assim. E sem querer, a imagem voltou. A mulher de joelhos ao lado dele. A mão firme no ombro dele. A voz suave dizendo para ele ficar quieto, que a ajuda estava vindo. E pela primeira vez em muito tempo, Luan se pegou desejando algo que não envolvia dinheiro, negócios ou sucesso. Ele desejava encontrar aquela mulher de novo, apenas para dizer obrigado. Ou talvez para entender por que ela tinha ficado. Por que, entre tantas pessoas, ela foi a única que parou. Bettina começou a trabalhar na clínica na segunda-feira seguinte. Chegou 15 minutos mais cedo, nervosa. A recepcionista que estava saindo, Carla, passou o dia ensinando a rotina. Atender telefone, agendar consultas, organizar fichas, confirmar horários, lidar com pacientes. Era muita informação de uma vez, mas Bettina absorveu tudo. Anotou em um caderninho, fez perguntas, prestou atenção nos detalhes. Carla ficou impressionada. Disse que Bettina aprendia rápido. No final do dia, Dr. Renato passou pela recepção. Perguntou como foi. Bettina disse que foi bem, que estava gostando. Ele sorriu satisfeito, disse que sabia que tinha feito a escolha certa. Bettina voltou para casa exausta, mas satisfeita. Contou tudo para Dona Marluce enquanto jantavam. Clarice também quis saber tudo sobre o trabalho da mãe. Bettina respondeu pacientemente, sentindo uma sensação estranha e boa. Normalidade. Era isso. Vida normal. Trabalho, casa, filha, rotina. Nada espetacular, mas sólido, seguro, real. E depois de 5 anos de instabilidade, Bettina finalmente conseguia respirar. Naquela noite, deitada na cama, com Clarice já dormindo ao lado, Bettina pegou o celular, abriu as redes sociais sem pensar muito, scrollou a timeline distraidamente, parou em um post que alguém tinha compartilhado. Era a imagem dela no aeroporto, borrada, mas inconfundível. O post dizia: "Essa mulher restaurou minha fé na humanidade." Bettina ficou olhando. Tinha esquecido que aquilo tinha viralizado. Nem tinha procurado saber. Leu os comentários. Pessoas querendo saber quem ela era, elogiando a atitude, criticando os outros. Sentiu um desconforto estranho. Não gostava de exposição. Não queria ser exemplo de nada. Apenas tinha feito o que era certo. Fechou o aplicativo. Guardou o celular. Olhou para Clarice dormindo tranquila. Pensou no homem do aeroporto. Será que ele estava bem? Será que tinha seguido o conselho dos médicos? Será que tinha desacelerado? Provavelmente não. Gente como ele nunca desacelerava. Bettina conhecia o tipo. Workaholic, viciado em produtividade, incapaz de parar porque parar significava sentir. E sentir doía. Ela suspirou. Torcia para que ele estivesse bem. Apenas isso. Virou de lado, fechou os olhos e finalmente dormiu. 3 semanas se passaram. Bettina já tinha pegado o ritmo da clínica, sabia os nomes dos pacientes frequentes, memorizou os horários de pico, aprendeu a lidar com atrasos e imprevistos. Dr. Renato era um chefe tranquilo, paciente, que confiava nela. Isso fazia diferença.
Betina não precisava provar nada o tempo todo, não precisava se desdobrar para ser vista. Apenas fazia o trabalho bem feito, e isso bastava. Carla já tinha saído, então agora Betina era oficialmente a recepcionista. O salário entrava no final do mês. Pouco, mas dela. Ganho com o próprio esforço. Ela abriu uma conta no banco, guardou metade para ajudar a mãe com as despesas da casa, separou um pouco para Clarice. A menina precisava de roupas novas, tênis que servisse, material para quando começasse a escola. Dona Marluce insistia que não era necessário, que elas podiam ficar ali sem Betina pagar nada. Mas Betina não aceitava. Já tinha dependido demais. Precisava recuperar a própria dignidade, mesmo que aos poucos. Clarice estava florescendo. Brincava no quintal até o sol se pôr. Subia no pé de manga mesmo com Dona Marluce dizendo para ter cuidado. Conversava com as galinhas como se elas entendessem. A pele da menina estava mais corada, os olhos mais brilhantes. Caruaru estava fazendo bem para ela. E vendo a filha feliz, Betina sentia que tinha tomado a decisão certa. Mas nem tudo era tranquilo. Tinha dias em que a solidão apertava. Não solidão de estar sozinha fisicamente, mas de carregar tudo sozinha emocionalmente. Betina olhava para as outras mulheres na clínica. Pacientes que vinham acompanhadas dos maridos, que falavam sobre jantares em família, sobre planos de fim de semana. E sentia uma pontada de inveja. Não queria Rodrigo de volta, jamais. Mas queria o que ele nunca deu, parceria. Alguém para dividir as decisões, os medos, as conquistas. Alguém que ficasse. Betina balançava a cabeça e espantava esses pensamentos. Não tinha tempo para isso. Clarice era prioridade. O resto podia esperar, talvez para sempre. Na quinta-feira daquela semana, uma paciente nova chegou para a consulta. Mulher na casa dos 40, bem vestida, simpática. Começou a conversar com Betina enquanto esperava ser chamada. Perguntou se ela era nova na cidade. Betina explicou que tinha nascido ali, mas ficou anos fora. A mulher comentou que reconhecia o sotaque misturado, metade nordestino, metade paulista. Betina sorriu. Não tinha percebido, mas era verdade. 5 anos em São Paulo tinham deixado marca. A mulher se apresentou como Helena, professora da escola municipal. Disse que estava sempre de olho em gente boa para indicar para vagas. Perguntou se Betina tinha interesse em trabalhar com crianças. Betina disse que adorava crianças, mas não tinha formação. Helena disse que às vezes precisavam de auxiliares, monitoras, gente para ajudar na secretaria. Deixou o telefone e disse para Betina ligar se quisesse saber mais. Betina guardou o número. Não era uma oferta concreta, mas era uma possibilidade. E possibilidades eram tudo o que ela precisava no momento. Luan Quaresma estava em Belo Horizonte. Reunião com investidores, almoço de negócios, apresentação de resultados. A viagem estava planejada fazia 1 mês, mas ele quase cancelou. Não estava com cabeça para apresentações. Marcelo percebeu e sugeriu que fossem juntos, dividir a carga. Luan aceitou. A reunião correu bem. Os investidores estavam satisfeitos com os números, interessados em expandir a parceria. Luan apresentou projeções, respondeu perguntas técnicas, fechou o acordo preliminar. Tudo automático, como sempre. Mas quando terminou, quando apertou as mãos e saiu da sala, sentiu o vazio de novo. Aquilo tudo não significava nada. Mais dinheiro, mais crescimento, mais sucesso. E daí? Marcelo sugeriu que jantassem em um restaurante que conhecia. Um lugar bom no bairro Savassi. Luan concordou. Sentaram em uma mesa externa, pediram vinho, carne, acompanhamentos. Marcelo estava animado, falando sobre os próximos passos, sobre oportunidades de internacionalização. Luan ouvia, mas a cabeça estava longe. Marcelo parou no meio da frase. Olhou para Luan com a testa franzida. Perguntou o que estava acontecendo, se era problema de saúde, se tinha algo errado que ele não estava contando. Luan hesitou. Pensou em desviar, em dizer que estava tudo bem.
Mas Marcelo era mais que sócio, era amigo de 10 anos, merecia honestidade. Luan contou sobre o aeroporto, não os detalhes médicos, mas o que veio depois. A mulher que o ajudou, a sensação estranha de conexão, a impossibilidade de esquecer. Marcelo ouviu em silêncio. Quando Luan terminou, ficou olhando para ele por um longo momento. Então disse algo que Luan não esperava. Disse que talvez Luan estivesse procurando no lugar errado, que talvez não fosse sobre a mulher especificamente, mas sobre o que ela representava. Alguém que se importou, alguém que viu ele como pessoa, não como empresário, não como oportunidade, não como máquina de produzir resultados, apenas como alguém que precisava de ajuda. E que talvez, pela primeira vez em anos, Luan tivesse sentido o que era ser visto de verdade. Luan ficou em silêncio. Marcelo continuou. Disse que Luan estava se matando de trabalhar desde que se conheceram, que nunca parava, nunca descansava, nunca vivia. Que sucesso não era só dinheiro no banco e reuniões bem-sucedidas, que às vezes sucesso era dormir bem, ter alguém esperando em casa, sentir que a vida tinha propósito além de números. Luan bebeu o vinho, não respondeu, mas sabia que Marcelo estava certo. A mulher do aeroporto tinha acordado algo nele. Não era atração, não era paixão. Era reconhecimento de que existia outro jeito de viver. Um jeito onde pessoas se importavam. Onde gestos simples tinham mais peso que contratos milionários. E Luan percebeu que queria isso, desesperadamente. Eles terminaram o jantar. Marcelo sugeriu que Luan tirasse uns dias de folga de verdade. Não viagem de negócios disfarçada de descanso. Folga real. Ir para algum lugar onde ninguém o conhecesse, onde não tivesse celular tocando a cada 5 minutos, onde pudesse apenas respirar. Luan disse que ia pensar. Marcelo não insistiu. Voltaram para o hotel. Luan entrou no quarto, largou a pasta, tirou o terno, sentou na cama e ficou olhando para a parede. Pensou na sugestão de Marcelo. Ir para algum lugar. Mas para onde? Praia, montanha, campo? Nada parecia fazer sentido. Pegou o celular, abriu as redes sociais de novo, procurou o post da mulher. Ainda estava lá. Luan ampliou a foto borrada. Olhou para a menina ao fundo, o ursinho de pelúcia. Olhou para a postura da mulher, os cabelos presos simples, e teve um pensamento louco. E se ele procurasse de verdade? E se usasse os recursos que tinha, contratasse alguém, descobrisse quem ela era? Não para invadir a vida dela, apenas para agradecer, para fechar aquele ciclo que ficou aberto. Luan trancou o celular, deitou, olhou para o teto. Sabia que era loucura, mas a loucura estava começando a fazer mais sentido que a vida que levava. Betina estava ajudando Dona Marluce a estender roupa no varal quando o telefone tocou. Era Helena, a professora que conheceu na clínica. Disse que tinha uma vaga de auxiliar de secretaria na escola. Nada fixo ainda. Contrato temporário de 3 meses para cobrir licença maternidade. Salário um pouco melhor que o da clínica. Horário comercial, ambiente tranquilo. Perguntou se Betina tinha interesse. Betina sentiu o coração acelerar. 2 oportunidades ao mesmo tempo. A clínica, onde já estava estabelecida, e a escola, que poderia abrir novos caminhos. Pediu um tempo para pensar. Helena disse que precisava de resposta até o final da semana. Betina agradeceu e desligou. Dona Marluce perguntou o que foi. Betina contou. A mãe sorriu e disse que as coisas estavam se ajeitando, que era só o começo. Betina queria acreditar, mas tinha medo. Medo de escolher errado, de perder a estabilidade que mal tinha conquistado, de arriscar e se dar mal de novo. Passou o dia pensando. Conversou com o Dr. Renato. Explicou a situação. Ele foi compreensivo. Disse que entendia, que oportunidade era oportunidade, mas que ela sempre teria espaço na clínica, se quisesse voltar. Betina agradeceu a generosidade dele. Naquela noite, tomou a decisão. Ia aceitar a vaga na escola. 3 meses eram suficientes para descobrir se era um bom caminho. E se não fosse, voltaria para a clínica.
Dr. Renato tinha deixado a porta aberta. Betina ligou para Helena. Aceitou. Helena comemorou. Disse que sabia que Betina era a pessoa certa. Marcaram para Betina começar na segunda-feira seguinte. Dona Marluce fez bolo de milho para comemorar. Clarice ficou animada quando soube que a mãe ia trabalhar na escola. Perguntou se ia ser a escola dela quando ela crescesse. Betina disse que talvez sim. Clarice disse que a mãe ia ser a melhor funcionária da escola. Betina riu e abraçou a filha. Naquela noite, depois que todos dormiram, Betina ficou na varanda de novo. Olhou para as estrelas. Pensou em quanto a vida tinha mudado em menos de um mês. São Paulo parecia outra vida, distante, quase irreal. Caruaru estava se tornando lar de novo. Devagar, mas estava. Ela pensou no homem do aeroporto. Já fazia quase um mês. Será que ele estava melhor? Será que tinha mudado alguma coisa na vida dele? Provavelmente não. Gente assim não mudava. Betina suspirou. Não importava. Aquele encontro já tinha cumprido o papel. Tinha relembrado ela de que ainda existia bondade no mundo. Que gestos simples importavam, que às vezes ajudar alguém sem esperar nada em troca era a coisa mais poderosa que alguém podia fazer. E talvez, sem saber, aquele homem também tivesse ajudado ela. Tinha lembrado que mesmo nos piores momentos, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existem pessoas, e pessoas podem mudar tudo. Betina começou na escola municipal na segunda-feira seguinte. O prédio era antigo, pintado de amarelo desbotado, com pátio grande cercado de árvores frondosas. Crianças corriam, gritavam, brincavam. O barulho era ensurdecedor, mas reconfortante. Vida pulsando em cada canto. Helena a recebeu na secretaria, apresentou para a diretora, Dona Célia, uma mulher na casa dos 60, de óculos grossos e sorriso acolhedor. Dona Célia explicou a rotina: atender pais, organizar documentos, auxiliar nas matrículas, ajudar professores com materiais. Nada complicado, mas exigia atenção e paciência. Betina estava pronta. Passou o primeiro dia observando Joelma, a secretária que estava de licença maternidade, e voltara apenas para passar o serviço. Joelma era eficiente, rápida, sabia tudo de cor. Betina anotou tudo o que podia, fez perguntas, memorizou procedimentos. No final do dia, Joelma disse que Betina ia se dar bem, que tinha jeito para lidar com gente. Betina agradeceu. Voltou para casa exausta, mas animada. A escola era diferente da clínica, mais caótica, mais imprevisível, mas também mais viva. Clarice ficou encantada quando soube que a mãe passava o dia rodeada de crianças. Perguntou se podia visitar. Betina prometeu que um dia levava. Dona Marluce preparou jantar especial. Galinha cabidela, arroz, farofa, vinagrete. A casa cheirava a alecrim e coentro. Elas comeram juntas na mesa da cozinha. Clarice tagarelando sobre as galinhas do quintal. Dona Marluce perguntando sobre o primeiro dia de trabalho. Betina se deu conta de algo. Estava feliz. Não apenas aliviada ou esperançosa, genuinamente feliz. Fazia tempo que não sentia isso. Os dias foram passando em uma rotina agradável. Betina acordava cedo, tomava café com a mãe, levava Clarice para brincar um pouco no quintal antes de sair para o trabalho. A escola ficava a 15 minutos a pé. Betina gostava de caminhar. Observava a cidade, cumprimentava vizinhos, parava na padaria para comprar pão quentinho no caminho de volta. Pequenos prazeres que São Paulo nunca permitiu. Na escola, foi criando vínculo com as professoras, com os funcionários, até com algumas mães de alunos. Todos eram gentis, acolhedores. Betina se sentia parte de algo maior. Não era apenas uma funcionária, era parte daquela comunidade. Helena virou amiga. Almoçavam juntas às vezes, conversavam sobre tudo: filhos, vida, planos. Helena era divorciada, tinha 2 filhos adolescentes, entendia os desafios de criar sozinha. Dizia que Betina era forte, que muitas não aguentariam o que ela aguentou. Betina desconversava.
Não gostava de ser tratada como heroína. Apenas fez o que precisava ser feito. Qualquer mãe faria. Mas Helena insistia que não. Que muitas desistiam, muitas entregavam os filhos, muitas se perdiam no caminho. Bettina tinha escolhido ficar, e isso fazia toda a diferença. As palavras de Helena ficavam ecoando. Bettina nunca tinha pensado assim. Sempre se sentiu fraca, incapaz, derrotada, mas talvez houvesse outro jeito de olhar. Talvez resistir fosse, sim, uma forma de força. Luan Quaresma voltou de Belo Horizonte decidido. Ia procurar a mulher do aeroporto, não de forma invasiva. Apenas queria agradecer, confirmar que ela estava bem, fechar aquele ciclo. Marcelo tinha razão. Aquilo não era sobre atração romântica, era sobre reconhecimento, sobre conexão humana, sobre sentir que existia algo além de negócios e números. Luan ligou para Danilo, um investigador particular que já tinha usado em questões corporativas. Explicou a situação. Danilo ouviu e perguntou o que Luan tinha de informação. Luan falou sobre o vídeo, a imagem borrada, o aeroporto de Congonhas, a data exata. Danilo disse que ia ver o que conseguia. Luan insistiu que queria discrição total, nada de invadir privacidade, nada de métodos duvidosos, apenas descobrir quem era, onde estava. Danilo garantiu que seria ético. Desligaram. Luan ficou olhando para o telefone. Parte dele achava aquilo insano. Outra parte sentia que era a única coisa sensata que fazia em meses. Voltou ao trabalho, tentou focar, mas a expectativa estava lá, pulsando baixinho. 2 dias depois, Danilo ligou. Disse que tinha conseguido algumas informações. A mulher tinha embarcado em um voo para Recife naquela tarde. Voo direto, sem escalas. Passageiros do voo eram registrados, mas acesso a essa lista exigia contatos específicos. Danilo conhecia gente na companhia aérea. Conseguiu a lista. Cruzou com as imagens do vídeo, focou em mulheres viajando com crianças pequenas. Reduziu para 3 possibilidades. Luan pediu os nomes. Danilo hesitou. Disse que a partir dali entrava em território sensível. Luan garantiu que não ia fazer nada ilegal, apenas queria saber. Danilo mandou os nomes por e-mail criptografado. Luan abriu o e-mail. 3 nomes, 3 mulheres. Uma de Recife, uma de Natal, uma de Caruaru. Luan olhou para os nomes. Não faziam sentido sozinhos, apenas letras. Mas uma delas era a mulher que o ajudou. Danilo explicou que conseguiu mais detalhes. A mulher de Recife era advogada, viajava a trabalho constantemente. A de Natal era estudante universitária. A de Caruaru era mais difícil de rastrear. Poucos registros online, sem redes sociais ativas. Nome: Bettina Flores. Luan repetiu o nome mentalmente. Bettina Flores. Sentia estranho, quase íntimo, saber o nome de alguém que não sabia que ele estava procurando. Danilo disse que a falta de presença digital da terceira candidata poderia indicar vida simples, sem exposição, condizente com o perfil de alguém que não queria viralizar. Luan agradeceu. Danilo perguntou se queria que investigasse mais. Luan disse que não. Já tinha o suficiente. Desligou. Ficou olhando para os 3 nomes na tela. Bettina Flores. Caruaru. Pernambuco. Algo dentro dele dizia que era ela. Não tinha certeza, apenas intuição. Luan fechou o laptop, levantou, foi até a janela. Olhou para São Paulo lá embaixo e pela primeira vez considerou seriamente sair dali, ir para o Nordeste, procurar, não para invadir a vida dela, apenas para ver com os próprios olhos, para confirmar, para agradecer, para talvez, finalmente, entender o que estava sentindo. Bettina estava organizando fichas de alunos quando Helena apareceu na secretaria com uma proposta. A escola ia fazer uma festa junina no mês seguinte. Precisavam de voluntários para ajudar na organização. Decoração, barraquinhas, comidas típicas. Helena perguntou se Bettina topava. Bettina disse que sim, sem pensar muito. Clarice ia adorar. Festa junina era tradição no Nordeste.
Música, dança, fogueira, comida boa. Coisas que Betina não via fazia anos. Helena ficou feliz. Disse que iam precisar de muitas mãos, que ia ser trabalhoso, mas divertido. Betina sorriu. Divertido. Quando foi a última vez que fez algo apenas por diversão? Não lembrava. Trabalho, contas, sobrevivência, sempre isso. Mas agora, pela primeira vez, tinha espaço para outras coisas. Para viver, não apenas existir. A reunião de organização da festa foi marcada para sexta à tarde. Betina avisou Dona Marluce que ia chegar mais tarde. A mãe disse para não se preocupar, que cuidava de Clarice. Na sexta, Betina ficou depois do expediente. A reunião foi na sala dos professores. Tinha umas 10 pessoas. Helena comandava, anotando ideias, distribuindo tarefas. Betina se ofereceu para ajudar na decoração. Nunca tinha jeito para essas coisas, mas queria tentar. Uma das professoras, Joyce, sugeriu que fizessem bandeirinhas de tecido, mais bonitas que as de papel. Betina concordou. Joyce disse que podia ensinar. Marcaram para se encontrar no sábado à tarde na casa dela. Betina aceitou. Estava criando laços, amizades, comunidade, coisas que não tinha em São Paulo. Ali, todos se ajudavam. Ninguém estava sozinho, e Betina percebeu que era disso que sempre precisou. No sábado, Betina foi até a casa de Joyce. Era perto, no bairro São Francisco. Casa simples, pintada de rosa claro, jardim cheio de flores. Joyce recebeu com café e bolo de macaxeira. Betina provou e elogiou. Joyce riu, disse que era a receita da avó. Passaram a tarde cortando tecido, costurando bandeirinhas, conversando sobre tudo. Joyce contou sobre o marido caminhoneiro, sobre os filhos já crescidos, sobre a vida de professora. Betina contou sobre São Paulo, sobre Clarice, sobre recomeçar. Joyce ouviu com atenção. No final, disse algo que Betina não esperava. Disse que era corajoso voltar, que muita gente preferia fingir que estava bem longe a admitir que precisava de ajuda, que Betina tinha feito a coisa mais difícil, escolher a própria saúde mental e a da filha acima do orgulho. Betina sentiu os olhos marejarem, agradeceu baixinho. Joyce apenas sorriu e disse que estavam ali para o que precisasse. Betina voltou para casa com uma sacola cheia de bandeirinhas e o coração mais leve. Mostrou para Dona Marluce e Clarice. A menina ficou encantada com as cores. Dona Marluce disse que estavam lindas, que a festa ia ser um sucesso. Betina pendurou algumas no varal, só para ver o efeito. O vento balançava o tecido colorido. Clarice bateu palmas. E Betina, vendo a filha feliz, sentiu que finalmente estava no caminho certo. Não era perfeito, mas era real, era dela, e era o suficiente. Luan passou o fim de semana inteiro pensando, procurar ou não procurar, ir ou não ir. A lógica dizia que era loucura, viajar para o interior de Pernambuco atrás de uma mulher que provavelmente nem lembrava dele, mas o coração dizia outra coisa. Dizia que se não fosse, ia se arrepender, ia passar o resto da vida se perguntando e se. E Luan estava cansado de viver no piloto automático. Decidiu, ia viajar. Não como empresário em viagem de negócios, ia como pessoa. Sem agenda lotada, sem reuniões, sem pressão. Apenas ia ver o Nordeste, conhecer Caruaru, e talvez, se tivesse sorte, cruzar com Betina Flores. Não ia procurar ativamente, não ia bater na porta dela, apenas ia estar lá. E se o destino quisesse que se encontrassem de novo, aconteceria. Luan comprou passagem para Recife, reservou hotel simples em Caruaru. Avisou Marcelo que ia tirar uns dias. Marcelo ficou surpreso, mas satisfeito. Disse que era sobre tempo. Luan fez as malas. Pouca coisa. Roupa casual, tênis confortável, sem terno. Queria passar despercebido, ser apenas mais um. O voo saía na terça-feira. Luan olhou para o calendário. 3 dias. Em 3 dias estaria em Caruaru, no mesmo lugar que Betina. E talvez, apenas talvez,
o universo conspirasse para que seus caminhos se cruzassem novamente. Luan chegou em Recife na terça-feira à tarde. O calor o atingiu assim que saiu do aeroporto. Diferente, seco, intenso. Pegou um carro alugado e dirigiu até Caruaru. A estrada cortava o agreste pernambucano, paisagem árida, verde resistente, céu azul sem nuvens. Luan dirigia devagar, observando tudo. Placas indicando cidades pequenas, vendedores na beira da estrada oferecendo frutas, cajus, mangas. Tão diferente de São Paulo, tão distante do mundo dele. Chegou em Caruaru no final da tarde. A cidade era maior do que imaginava, mas ainda assim mantinha o ar de interior. Ruas movimentadas, comércio popular, gente conversando nas calçadas. Luan foi direto para o hotel, simples, limpo, sem luxo. Deixou a mala no quarto e saiu para caminhar. Não tinha plano. Apenas queria sentir a cidade. Caminhou pelo centro, passou pela feira livre, ouviu forró tocando em algum bar próximo. Comprou uma cocada de uma senhora que vendia na calçada. Provou. Doce, cremosa, caseira. Sorriu. Quando foi a última vez que comeu algo assim, comprado na rua, sem pensar em marca ou qualidade gourmet? Não lembrava. Voltou para o hotel quando escureceu. Deitou na cama e olhou para o teto. Estava em Caruaru. Betina Flores estava em algum lugar nessa cidade, mas Luan não ia procurar ativamente. Tinha decidido, se fosse para acontecer, aconteceria, naturalmente. Dormiu mais tranquilo do que dormia fazia meses. No dia seguinte, Luan acordou sem pressa. Tomou café da manhã no hotel, saiu para caminhar de novo. Passou por escolas, praças, mercadinhos, observava as pessoas. Mães levando filhos pela mão, trabalhadores indo para o serviço, idosos sentados na sombra. Vida simples, cotidiana, real. Luan nunca tinha parado para observar isso. Sempre correndo, sempre ocupado. Mas ali, sem agenda, sem compromissos, conseguia ver. E o que via era bonito. No final da tarde passou em frente a uma escola municipal. Portão aberto, movimento de pais buscando crianças. Luan parou do outro lado da rua. Não sabia por quê. Apenas parou. Observou. Professoras se despedindo dos alunos, crianças correndo para os pais, risadas, abraços, e então viu uma mulher saindo da secretaria. Cabelos castanhos soltos nos ombros, camiseta clara, calça jeans simples. Ela conversava com outra mulher, sorria, gesticulava. Luan sentiu o coração disparar. Era ela, tinha certeza, mesmo de longe, mesmo sem ver o rosto claramente, sabia. Era a mulher do aeroporto, Betina. Luan ficou paralisado. Parte dele queria atravessar a rua, se aproximar, dizer algo. Outra parte dizia para esperar, observar, não invadir. Respirou fundo. Decidiu apenas observar. Betina se despediu da colega e começou a caminhar pela calçada. Luan a seguiu do outro lado da rua, mantendo distância. Não era perseguição, era apenas querer ter certeza. Ela parou em uma padaria, comprou pão, saiu sorrindo, continuou caminhando. Virou em uma rua residencial. Casas simples, coloridas, quintais com árvores. Luan parou na esquina. Não ia seguir mais. Já sabia o suficiente. Ela estava bem. Estava sorrindo. Estava viva, inteira, seguindo em frente. E isso bastava. Luan voltou para o hotel. Sentou na cama. Ficou em silêncio por um longo tempo. Tinha encontrado. Sabia quem era. Sabia onde estava. Mas e agora? Ir até ela? Dizer o quê? Obrigado por me ajudar naquele dia. Você mudou algo em mim sem saber? Soava ridículo. Invasivo. Luan passou a mão no rosto. Talvez tivesse sido erro ir até ali. Talvez devesse apenas voltar para São Paulo e seguir a vida. Mas algo o impedia. Algo ainda não resolvido. No dia seguinte, Luan voltou à escola. Não entrou. Apenas ficou na praça em frente, sentado em um banco, observando. Betina chegou no horário. Entrou. Trabalhou o dia todo. Luan ficou ali, sem propósito claro. Apenas presente. No final da tarde, quando ela saiu, Luan se levantou. Dessa vez, decidiu. Ia falar com ela. Atravessou a rua.
Betina caminhava tranquila, distraída. Luan acelerou o passo. Quando estava a poucos metros, chamou: "Desculpa." A voz saiu mais baixa do que pretendia. Betina não ouviu. Luan tentou de novo. "Com licença." Dessa vez ela parou, virou, olhou para ele. Expressão neutra, educada, esperando. Luan ficou sem palavras. De perto, ela era exatamente como lembrava. Olhos castanhos, rosto sereno, presença calma. Betina inclinou a cabeça levemente, esperando que ele falasse. Luan respirou fundo. Eu só queria agradecer." Betina franziu a testa, confusa. Agradecer. Luan sentiu o rosto esquentar. Pelo aeroporto. "Congonhas, faz quase 2 meses. Você me ajudou quando eu desmaiei." Os olhos de Betina se arregalaram. Reconhecimento, surpresa. "Você?" ela disse baixinho. Luan acenou com a cabeça. "Sou eu." Betina ficou olhando para ele, processando. Luan continuou, as palavras saindo atropeladas. "Eu sei que parece estranho. Eu vim até aqui só para agradecer. Você foi a única pessoa que parou. Todo mundo ficou filmando, mas você veio, me ajudou, ficou comigo até a equipe médica chegar. E eu precisava te dizer obrigado, pessoalmente." Betina piscou, ainda processando. "Você veio de São Paulo até Caruaru para me agradecer?" A voz dela misturava incredulidade e algo mais. Luan assentiu. "Eu sei que soa loucura, mas aquele dia mudou algo em mim. Não consigo explicar direito. Só sei que precisava te encontrar, te agradecer, saber se você estava bem." Betina ficou em silêncio. Então, lentamente, um sorriso pequeno apareceu. "Eu estou bem." "E você está melhor?" Luan sentiu algo se desmanchar no peito. "Estou. Ou pelo menos estou tentando estar." Betina olhou para ele com atenção. "Você desacelerou? Parou de se matar de trabalhar?" Luan hesitou. "Dei uns passos. Vim para cá, por exemplo. Primeira vez em anos que viajo sem agenda de trabalho." Betina sorriu mais. "É um começo." Ficaram ali, parados na calçada, enquanto a vida seguia ao redor. Crianças passavam correndo, carros buzinavam, vendedores gritavam ofertas. Mas para Luan só existia aquele momento. Betina quebrou o silêncio. "Quer tomar um café? Tem uma padaria ali perto." Luan sentiu alívio imenso. "Quero." "Sim." Sentaram em uma mesinha de plástico na calçada da padaria. Pediram café e pão de queijo. Conversaram. Luan contou sobre os últimos meses, sobre a obsessão em encontrá-la, sobre a decisão de ir até Caruaru. Betina ouviu, balançando a cabeça em alguns momentos, sorrindo em outros. Então contou sobre si. Sobre São Paulo, sobre voltar para Caruaru, sobre Clarice, sobre recomeçar. Luan ouvia fascinado. Não era atração física, não era paixão arrebatadora, era conexão. Reconhecimento mútuo de duas pessoas que estavam tentando encontrar o próprio caminho. Quando o sol começou a se pôr, Betina olhou o relógio. "Preciso ir. Minha filha está com minha mãe." Luan acenou. "Claro." Betina se levantou, mas hesitou. "Você vai ficar em Caruaru mais tempo?" Luan não tinha pensado nisso. "Não sei, não tenho planos." Betina sorriu. "Se quiser conhecer a cidade de verdade, posso te mostrar. Nos fins de semana." Luan sentiu o coração acelerar. "Eu adoraria." Betina estendeu a mão. "Me dá seu telefone. Vou te mandar mensagem." Luan passou o número. Betina salvou. Então, impulsivamente se inclinou e deu um abraço rápido nele. "Obrigada por vir até aqui. Foi inesperado. Mas bom." Luan retribuiu o abraço, sentindo pela primeira vez em anos que estava exatamente onde deveria estar. "De nada. Obrigado por parar naquele dia." Nos dias seguintes, Betina mostrou Caruaru para Luan. Levou ele no alto do Moura, onde artesãos faziam esculturas de barro. Luan comprou uma pequena para levar. Foram à feira de Caruaru, provaram tapioca, caldo de cana, bolo de rolo. Luan ria de coisas simples, saboreava cada momento. Betina apresentou Clarice. A menina o reconheceu do aeroporto. Disse que lembrava do moço que tinha caído. Luan se ajoelhou na altura dela.
Agradeceu por ela ter ficado tão corajosa naquele dia. Clarice sorriu e disse que o ursinho dela também tinha ajudado. Luan concordou sério. Com certeza ajudou. Dona Marluce os recebeu em casa. Ofereceu almoço. Luan comeu galinha ao molho pardo, arroz de leite, tudo feito com carinho. Conversou com Dona Marluce sobre tudo, sobre Caruaru, sobre a vida, sobre recomeços. A senhora olhou para ele com atenção e disse algo que ficou ecoando. Às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. Luan concordou. Estava se encontrando. Ali, naquela cidade pequena, com aquela família simples, ele estava encontrando algo que nunca soube que faltava. Uma semana depois, Luan ainda estava em Caruaru. Ligou para Marcelo, explicou que ia ficar mais tempo. Marcelo riu do outro lado da linha. Sabia que você precisava disso. Fica o quanto precisar. Luan agradeceu. Desligou. Olhou para Betina, que estava ao lado dele na praça, observando Clarice brincar. Ela virou para ele. Você vai voltar para São Paulo? Luan pensou. Vou, eventualmente, mas não da mesma forma. Betina sorriu e voltou a atenção para a filha. Luan olhou para o céu azul de Caruaru. Sentiu paz, verdadeira paz. Não sabia o que o futuro traria. Não sabia se ele e Betina construiriam algo além de amizade. Não sabia se mudaria de cidade, de vida, de rumo. Mas sabia uma coisa. Aquele dia no aeroporto não foi acidente. Foi recomeço. Para ambos. Betina o ensinou que parar para ajudar alguém pode mudar duas vidas. E Luan aprendeu que sucesso não se mede em dinheiro, mas em conexões reais, em momentos simples, em ter alguém que se importa. Eles ficaram ali, sentados lado a lado, enquanto Clarice brincava, enquanto a vida seguia, enquanto o sol se punha sobre Caruaru. E pela primeira vez em muito tempo, tanto Luan quanto Betina sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. Juntos, vivos, inteiros, felizes.